Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, por favor, irmãos. Deixa eu ler a partir do verso 13. Romanos 14. Do verso 13 até o verso 3 do capítulo 15, tá? Romanos 14, verso 13 do capítulo 14 até o verso 3 do capítulo 15. Diz assim a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Romanos 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, e nem beber qualquer coisa, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Amém. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor, mais uma vez nesse dia. Nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar e tão somente adorar, Senhor. Nos ajuda a cumprir esse grande propósito da nossa vida, que é Te servir no culto público. Nos ajuda a crer, Deus, que esse momento é muito especial e requer de nós reverência, temor e fidelidade. Nos ajuda, Deus, a colocar o nosso coração nisso, Pai. Não permite que nosso coração esteja frio e endurecido diante da exposição da Tua palavra. Não permite, Senhor, que a gente seja indiferente diante da grandeza do Teu amor e da Tua justiça. Deus, tem misericórdia de nós, porque somos fracos e limitados, Pai. Mas Tu és um Deus forte e poderoso, que é capaz de destruir qualquer obstáculo, Senhor, que se interpõe entre nós. Ó Senhor, abençoa, Deus, a pregação da Tua palavra. Abençoa o pregador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tu que me usa como meio, também sou um obstáculo, Deus. Supera as limitações, Pai. E apesar de mim, Deus, fala ao coração da Tua igreja. Edifica o Teu povo, Deus, para que a gente se pareça mais contigo, Senhor. E assim possamos ver as maravilhas da Tua lei. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, que é a liberdade, né? Como é que eu devo usar a minha liberdade? Imagine que, num determinado tempo na história, as pessoas eram escravizadas. As pessoas eram escravizadas pela igreja, pelo Estado. Elas não podiam fazer o que elas queriam. E elas tinham um grande limite na vida delas.
elas não conseguiam trabalhar do jeito que elas queriam, elas não conseguiam administrar a sua família do jeito que elas queriam, elas eram impossibilitadas de fazer tantas coisas que elas desejavam fazer. Mas aí aconteceu uma coisa na história. O mundo foi tomado de grande liberdade. As pessoas passaram a fazer muitas das coisas que elas não conseguiam fazer antes. E elas enriqueceram. E elas começaram a trabalhar naquilo que elas sonhavam trabalhar. Mas aí essa liberdade ela começou a parecer muito estranha. As pessoas não faziam só aquilo que era necessário fazer, o que elas gostavam de fazer, mas a vontade delas começou a ser escravizada por aquela liberdade. E elas começaram a fazer tudo, não só o que elas desejavam, mas todo tipo de mal que elas conseguiriam fazer, elas passaram a fazer. E aquela liberdade delas se transformou em libertinagem, se transformou em licenciosidade. Aí aconteceu uma coisa irônica. Elas foram escravizadas pela liberdade delas. Elas começaram a ser dominadas pela liberdade que elas tinham, porque agora elas estavam viciadas nelas mesmas e elas começaram a ter vontade de roubar e elas roubavam. Começavam a ter vontade de matar e elas matavam. Elas começaram a ter vontade de ver certas coisas e beber certas coisas e comer certas coisas, e elas se entregaram a tudo isso. E aquela liberdade se transformou em escravidão. Por que isso acontece, irmãos? Porque liberdade não significa você fazer o que você quer fazer. A liberdade significa você servir ao mestre correto. A liberdade significa você ser escravo do Senhor verdadeiro. É isso que Jesus faz quando Ele liberta a gente. Ele nos escraviza, Ele nos domina com o seu amor, com a sua graça. E eu sou livre quando eu sou salvo, quando Jesus Cristo Ele se torna Senhor da minha vida. Tá? Nessa noite eu queria que a gente aprendesse 3 coisas sobre isso. Primeiro, que a verdadeira liberdade, ela consiste em servir a Deus e aos irmãos. Segundo, que as obras de uma pessoa verdadeiramente livre, elas são feitas com fé na palavra de Deus. Elas são feitas segundo a Bíblia. E terceiro, que a pessoa verdadeiramente livre, ela foi comprada e liberta pelo sangue de Cristo, que a si mesmo se fez servo, para que eu fosse como Ele, e amasse como Ele me ama, e como Ele se entregou por mim. Isso é o que a gente deve aprender sobre a verdadeira liberdade. O versículo 13, por favor, diz assim, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo aos vossos irmãos. No domingo passado a gente viu que estava acontecendo uma coisa ali no meio da igreja de Roma. Alguns irmãos mais fracos na fé, eles estavam, por questão de consciência, evitando comer certo tipo de comida. Eles não comiam carne, eles só comiam legume. Só que eles não só não comiam carne, mas eles julgavam aquelas pessoas que comiam. E o apóstolo Paulo diz que esses irmãos que não comiam carne, que comiam só legume, né, que eram vegetarianos, eles eram fracos na fé. Então eles precisavam ter cuidado quando eles queriam impor uma regra na vida do outro, que não era uma regra que Deus impôs. E da mesma forma, os irmãos mais fortes, aqueles que tinham mais maturidade para comer e beber certas coisas, eles tinham que ter cuidado para não desprezar o irmão mais fraco e não ser um tropeço, um escândalo na vida do irmão mais fraco. E aí o apóstolo Paulo explica que a gente tem que ter cuidado para não julgar uns aos outros de maneira imprópria, de maneira pecaminosa, né? Então o apóstolo Paulo diz, não nos julguemos uns aos outros. Não nos julguemos uns aos outros. Então Paulo continua aqui, irmãos, exortando que a gente não julgue mais uns aos outros, pelo contrário. Tome o propósito de não ser um tropeço na vida do seu irmão. É isso que Paulo orienta. Aí só para que fique claro, eu quero ler de novo aquele versículo de Tiago, que é muito contundente. Tiago capítulo 4, verso 11 e 12, Tiago diz assim, ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Então, Tiago é muito claro sobre a gente ter cuidado e evitar esse tipo de juízo. Então, a gente viu que, em certo sentido, a gente deve julgar uns aos outros, em certo sentido. Tá? Quando é que isso deve acontecer? Quando o irmão está em pecado. Você deve repreender o seu irmão. Quando o irmão está escravizado pelo pecado, o conselho da igreja deve exercer a disciplina. Quando Paulo fala dos irmãos mais fracos aqui, irmãos, ele não está falando das pessoas que vivem no pecado, mas das pessoas que têm uma consciência muito, muito frágil, com respeito àquelas coisas que não são pecado, mas que para eles são. Tá? Então, por temor de consciência, eles preferem não praticar essas coisas. Então, Paulo diz que eles têm a consciência fraca e a gente tem que ter paciência com esses irmãos. Eu dei o exemplo do vinho, por exemplo. Né? O exemplo do vinho, hoje em dia, é uma coisa que toca a mente, a consciência de muitos crentes, que não é pecado em si, e a gente tem que ter cuidado para não transformar isso num cavalo de batalha desnecessariamente. Então Paulo, irmãos, ele não está tratando aqui do pecado em si mesmo, mas de questões secundárias, coisas pequenas, tá? E do cuidado com a consciência dos irmãos. A gente tem que ter cuidado com a consciência uns dos outros, para não fazer o outro tropeçar na fé. Tá? Esse é o cuidado do apóstolo Paulo. Aí em seguida, o apóstolo Paulo, no verso 13, ele diz assim: tomai o propósito de não pôr tropeço na vida do seu irmão, de não escandalizar o seu irmão. É interessante que essa palavra propósito aqui, irmãos, quando ele fala assim, tomai o propósito de não fazer tropeçar, de não fazer escandalizar, ela é muito parecida com a palavra julgar, no grego, né? Ele fala assim, não julgue, mas tome o propósito de não fazer o outro cair. Então é como se o apóstolo estivesse dizendo assim, a palavra originalmente significa determinar, resolver. Então ele está usando um jogo de palavras, ele está dizendo que o nosso juízo não seja um juízo de uns para com os outros, para destruir uns aos outros, mas que a gente determine, a gente resolva não prejudicar uns aos outros. Que o nosso juízo seja para o serviço. Então Paulo fala especialmente aqui, irmãos, aos mais maduros na fé, para que a gente não coloque uma armadilha. A palavra escândalo aqui significa armadilha, para aquelas pessoas que são mais fracos na consciência. Então imagine que a nossa conduta, o nosso jeito de viver, por mais correto que ele seja, ele pode fazer o outro se escandalizar. Isso é muito sensível, porque mas eu estou livre para fazer o que eu posso fazer. Deus me libertou para fazer essas coisas. O que é que vai impedir de que eu faça tal coisa? A consciência do meu irmão. Ele pode cair. Então, a minha liberdade ela tem determinado limite. Então, essa queda aqui, desse irmão mais fraco, ela acontece quando uma pessoa é mais fraca na consciência, ela acaba fazendo uma coisa que o irmão mais forte faz, imitando o exemplo do irmão mais forte, mais maduro, só que ela faz contra a consciência dela. Ela faz sem acreditar, na dúvida, se aquela coisa é correta ou não. E por isso ela peca, porque ela agiu contra a sua consciência. Aí o verso 14 a 15 diz assim, verso 14 a 15. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então Paulo diz assim, irmãos, vejam só, ele diz, eu estou persuadido em Cristo, de que essas coisas não são pecaminosas em si. Então, veja só, Paulo, ele orienta que a gente tenha convicção daquilo que a gente faz. Que a gente tenha certeza, você tem certeza de que o que você está fazendo está certo. Você tem certeza de que o lugar para onde você está indo está correto. Veja só, não tenha dúvida. Tenha certeza, é isso que Paulo está falando. Aí, ele mesmo diz, eu estou certo, ele fala. Eu estou convicto, eu estou persuadido de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ele sabe que ele pode comer qualquer coisa que ele quiser.
com a consciência limpa. Mas uma coisa é importante no argumento dele. Ele diz assim: eu estou persuadido no Senhor Jesus. Não é isso que ele fala aí, verso 14? Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus. O que é que significa isso, irmãos? Isso quer dizer que não basta que a sua consciência ela não pese. Não basta que você faça uma coisa, a minha consciência está limpa. Mas você deve fazer algo com a consciência limpa e a sua consciência deve ser escrava do Senhor. Por isso ele diz: eu estou certo no Senhor. Então, a nossa consciência, apesar de ser muito importante, de ser o lugar onde o Espírito Santo fala, apesar da gente não dever, a gente não deve ir, em geral, contra a nossa consciência. Nem sempre, porém, irmãos, a nossa consciência está certa. E quando a nossa consciência está errada? Quando ela está acusando ela está me acusando de uma coisa que por si só não é pecado. Então, para que a nossa consciência ela esteja correta, ela deve estar submetida à Bíblia. Ela deve estar unida a Cristo. Ela deve ser escrava de Cristo. Então, eu não devo ter apenas convicção das coisas, mas essa convicção ela deve ser no Senhor Jesus. Então, aqui os crentes mais fracos, eles podiam ter uma consciência plena, uma consciência cheia de convicção. A intenção deles era boa. Tá? Talvez você tenha plena consciência de alguma coisa na sua vida, plena convicção que o que você está fazendo é certo, mas na verdade você está errado. Aí talvez daqui a um tempo, o tempo passa e você diz: por que eu pensava daquele jeito? Por que eu fazia aquelas coisas? Sua consciência dizia para você fazer, mas a sua consciência ela estava fundamentada no lugar errado. Porque você deve estar fundamentado na palavra de Deus. Então não basta dizer: não, eu estou convicto do que eu estou fazendo, mas eu estou convicto no Senhor Jesus. Então ele diz: eu estou convicto, eu estou certo de que nada é impuro por si mesmo. A comida não é impura por si mesmo, mas para algumas pessoas é impura. Para certas pessoas a comida, a carne sacrificada ao ídolo, que Paulo diz, é impura. Então eu não devo comer por causa do meu irmão. Então Paulo ele reafirma, irmão, que a gente já viu no domingo passado, que toda comida ela pode ser comida livremente. Nenhum alimento precisa ser evitado por questão de consciência. Nenhum alimento. Jesus considerou, por causa da morte dele, puro todos os alimentos. Então, a gente já entendeu que aquela impureza de alguns alimentos no Antigo Testamento era uma questão cerimonial, era uma questão teológica. Os animais que são impuros por questão de higiene, porque é sujo, a carne tem que ser limpa, você pode limpar, tratar e comer. Tá? E comer. Mas você não deve comer de modo que isso provoque e prejudique a sua consciência. Aí uma coisa importante, irmãos, é que essas pessoas aqui de que Paulo está falando, para quem ele está escrevendo, elas consideravam um alimento impuro, mas não era porque a consciência delas era impura. Era porque a consciência delas era fraca. Mas Paulo diz em outro lugar que existem pessoas que consideram as coisas impuras porque elas são impuras. Se você abrir a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 1, verso 15, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vê que coisa impressionante, Paulo está dizendo: uma consciência corrompida pelo pecado, uma consciência que não foi alvo do trabalho do agir do Espírito Santo, ela faz com que tudo seja impuro. Tudo é impuro. Paulo está falando aqui dos falsos profetas, aquelas pessoas que veem impureza em tudo, por motivos maldosos, porque o coração dessas pessoas é impuro, não por temor. Isso acontece, irmãos, quando a gente quer transferir, veja só, isso é muito importante, quando a gente tenta transferir a culpa daquilo que a gente faz para as coisas que estão fora da gente. Isso, infelizmente, acontece muito no meio da igreja evangélica hoje.
As pessoas hoje na igreja evangélica, elas coisificam o pecado. Elas transformam o pecado numa coisa. Então, o pecado é a comida. O pecado é a bebida. Se você comer isso, você vai ser prejudicado espiritualmente por isso. Então elas transferem o pecado que está no coração delas para a comida que está fora delas. Isso é um jeitinho que o pecador tem de fugir da culpa dele, transferência de culpa. Vê que coisa, rapaz, que sutileza, né? Que habilidade que a gente é inteligente, né? Quando alguém diz assim, não fui eu que fiz tal coisa, foi a bebida, foi a comida que me fez pecar. Mas Jesus ele não deu brecha para esse pensamento. Porque em Marcos capítulo 7, versos 18 a 23, Jesus disse assim, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora do homem, tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Aí o texto diz, e assim considerou Jesus puro todos os alimentos. E ele dizia assim, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males vêm de dentro do homem, contaminam o homem. Então, pare de ver pecado onde não tem, apenas para fugir da sua própria culpa. Esses não são de consciência fraca que Paulo fala aqui. Esses são de consciência suja, de consciência corrompida. Esses são os incrédulos. Tá? Não haja desse jeito. Para essas pessoas tudo é impuro, por duas razões. Porque eles entendem que a impureza está fora deles. E porque, por causa da sua própria impureza, eles sujam tudo aquilo que eles tocam. Porque a pessoa impura que não foi purificada pelo Espírito Santo, tudo aquilo que ela pega, ela usa de maneira imprópria. Inclusive aquilo que é bom. Mas a gente não pode fazer isso, irmãos, porque tudo que Deus fez é bom. Quando você tenta materializar o pecado naquilo que está fora de você, o pecado é a comida, o pecado é a bebida. Você está chamando aquilo que Deus criou de pecado. Só que o pecado ele não está naquilo que Deus criou. O pecado está no coração do ser humano. O pecado vem de dentro. O pecado é a transgressão da lei. Aí em outro lugar, o apóstolo Paulo ele toca muito desse assunto. É um assunto muito importante. Porque ele fala da consciência. E é importante que você saiba trabalhar a sua consciência, porque é na consciência que a palavra de Deus fala. A palavra é pregada à consciência do ser humano. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, Paulo diz assim, irmãos. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e têm cauterizado a própria consciência, Paulo diz. Aí ele diz assim, eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas aí Paulo, ele começa a trabalhar melhor. Mas se eu sou livre para comer tudo isso, o que é que me impede de fazer o que eu quero? Ele diz, o meu irmão, que ainda não é completamente livre na sua consciência. Aí ele diz assim, irmãos, se você faz essas coisas sem pensar no seu irmão, você já não anda segundo o amor. Você não anda segundo o amor. Aí Paulo, ele volta a enfatizar que essa liberdade de consciência, de comer e beber o que eu posso beber, o que eu quiser beber, não deve ser colocada acima do amor.
Existem irmãos que não são assim, que eles não têm essa intenção maligna, apóstata, do falso profeta. E eles devem ser amados, eles devem ser tratados com cuidado. Por isso é mais importante você se abster de certas coisas por amor a esses irmãos, do que usufruir uma liberdade que danifique a vida do meu irmão. Aí Calvino diz assim, irmãos, eu não devo tratar o uso das bênçãos de Deus com tal indiferença que o modo que eu uso as bênçãos não esteja sujeito ao amor. Tudo deve estar sujeito ao amor. E se eu não faço isso, eu faço o meu irmão perecer. O meu irmão, ele perece, ele é prejudicado na sua alma. Aí Paulo diz, não faças perecer o irmão por quem Cristo morreu. Você pode pensar assim, essa pessoa ela se preocupa com uma coisa tão pequena e eu vou ficar me preocupando com ela? Mas não é esse o raciocínio de Paulo. Paulo, ele ensina a gente a pensar o seguinte, é algo tão pequeno para que eu prejudique a fé do meu irmão. É melhor deixar de fazer do que deixá-lo cair. Então, o amor ele é violentado. O amor é violentado se os nossos irmãos se entristecem por um motivo tão banal, tão pequeno. Porque levar alguém a se entristecer dessa forma é contrário ao amor. O valor do sangue de Cristo é perdido quando a consciência é ferida. Porque, então, irmãos, mesmo o irmão mais fraco, ele foi redimido por Cristo. Ele foi redimido por Cristo. Versos 14 a 17 diz assim, Romanos 14, versos 16 a 17. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vejam só agora, Paulo diz assim, não seja vituperado o vosso bem. O que significa isso? Aquilo que é bom, veja só, aquilo que é bom, a nossa liberdade que Cristo comprou para que eu fosse livre, a minha liberdade, aquilo que é bom, a minha comunhão, o reino de Deus foi conquistado para mim, o Evangelho, aquilo que é bom acaba sendo vituperado, acaba sendo envergonhado, sendo objeto de crítica injusta, de injúria, porque eu usei mal aquilo que é bom. Então eu usei mal aquilo que Deus me deu para o benefício meu e do meu irmão. Simplesmente porque eu não amei o meu próximo, a minha liberdade, ela perdeu o crédito. Por causa do mau uso que eu utilizei aquilo que Deus me deu. Aí Paulo, ele traz uma sentença impressionante, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que é isso? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, irmãos? É o resultado dentro do nosso coração, quando não apenas a gente crê em Deus, mas a gente ama os nossos irmãos. Exatamente assim, a igreja cheia de alegria, paz e justiça. Esse é o reino de Deus. Para que a gente seja possuído por essas virtudes, irmãos, alegria, paz e justiça, a gente precisa abandonar o nosso amor pelas pequenas coisas e amar os irmãos. Você quer ser cheio de alegria, você quer ser cheio de justiça, você quer ser cheio de paz na consciência, esteja vazio do amor próprio. Se esvazie do amor próprio, do individualismo. Se purifique do egoísmo. E aí você vai ser tomado de paz, alegria e justiça. Em outras palavras, morra para si mesmo. Morra pelo seu irmão. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Espírito, quando eu sou cheio de orgulho, quando eu sou cheio de arrogância, de egoísmo. Isso serve para o mais fraco e para o menos fraco, para todos nós. Nem a bebida
e nem a ausência da bebida vai me tornar mais puro. Mas o amor a Deus e ao meu próximo. É esse o amor que vai me ensinar o que é que eu devo comer, o momento que eu devo comer, como eu devo usar a comida, o que é que eu devo vestir, como eu devo usar o que eu visto. É o amor que vai determinar essas coisas. Não é a liberdade por si só, mas a minha liberdade é conduzida pelo amor. O amor norteia a minha vida. Então tudo que eu faço é para o outro, tudo que eu faço é para Deus, tudo que eu faço é para o outro, tudo que eu faço é por minha família, tudo que eu faço é pelo meu irmão. Esse é o valor que o mundo quer destruir, irmãos. Em grande parte, o mundo tem sido bem sucedido em destruir o amor ao próximo. Mas é isso que Paulo promove aqui, é isso que a palavra de Deus promove. Veja os versos 18 a 21, por favor. Versos 18 a 21. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Vê que palavra forte, o apóstolo Paulo diz: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Olha só, o prejuízo que o mau uso da liberdade pode causar é tão grande que Paulo diz que pode prejudicar a alma de um irmão. E ele diz que isso é como destruir a obra de Deus por causa do mau uso de uma bênção. É fazer perecer aquele por quem Cristo morreu. Não quer dizer que esse irmão ele vai se perder eternamente, mas ele vai ter a sua consciência, sua alma prejudicada, o seu caminhar prejudicado. Então veja como o amor próprio ele opera contra a igreja. Então Paulo explica que a cura para esse vício, para esse problema, é servir a Cristo e servir a paz. Ele diz: aquele que desse modo vive, aquele que desse modo serve a Cristo. Veja só, que coisa impressionante. Ele diz: aquele que desse modo serve a Cristo. Como assim serve? Se Paulo está falando de liberdade. Você diz: aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A verdadeira liberdade, ela está no serviço. Veja só que coisa, né? Perceba, eu não fui liberto para fazer tudo o que eu quero. Preste atenção, irmãos. Você não foi liberto para fazer tudo o que você quer. Porque se eu faço simplesmente tudo o que eu quero, eu me torno escravo do meu querer. Eu me torno escravo de mim mesmo, então eu me torno escravo do pecado. Aí, a ironia, né? Eu volto à minha condição anterior. Aquela condição que eu tinha quando eu não conhecia Cristo. Vê que terrível, né? A minha liberdade me transformou num escravo do meu pecado. Porque eu não amei o meu irmão. Mas eu fui liberto de mim mesmo, para fazer aquilo que Deus manda que eu faça. Essa é a verdadeira liberdade. Ser livre é ser escravo de Cristo. E a verdadeira liberdade, ela está no amor. Amar o outro, amar a Deus, amar o próximo. Então, comentaristas assim: todo alimento nos foi dado para que nos alimentemos, contanto que não ofendamos o amor. Portanto, fazer violência ao amor por causa de comida é tornar impuro aquilo que em si mesmo é puro. Aquilo que em si mesmo é puro. Porque é bom comer aquilo que Deus permitiu que eu comesse, mas é ruim comer com escândalo. Então aquilo que é puro se tornou impuro. Não em si mesmo, mas por causa do meu coração. Interessante, né? A nossa confissão de fé, ela tem um capítulo só sobre a liberdade de consciência. Capítulo 20 da confissão de fé. Da liberdade cristã e da liberdade de consciência. A confissão de fé, ela diz assim, segundo parágrafo, ela diz: só Deus é Senhor da consciência e deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos. Aí depois ela diz assim: a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designadas para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos
e preservemos uns aos outros. A liberdade que Cristo me deu não é para que eu me destrua o outro, mas para que eu edifique o outro. Aí ele traz uma promessa aqui, ele diz: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que pratica. Vê que coisa, irmãos. Imagine que você se sente livre para fazer várias coisas, você se sente livre para comer tal coisa, e você está livre, a sua consciência não pesa, Deus deixou, Deus permitiu, faça, mas você você não pode fazer de tal modo que prejudique a fé do outro. A sua liberdade não é mais liberdade se você não a usa da maneira que Cristo lhe deu para usar. Aí ele diz: você foi condenado. Olha só, ele diz: bem-aventurado aquele que não é condenado no que pratica. Aí eu pratiquei de maneira que Deus não permitiu, eu fui condenado pelo que eu fiz. Que coisa, né? Liberdade não significa que eu vou simplesmente usufruir de tudo que eu posso, mas que eu sei usufruir daquilo que eu posso. E eu vou usar de maneira apropriada aquilo que me é lícito fazer, que Deus permitiu que eu fizesse. De forma, irmãos, que eu posso usar ou não, eu posso usufruir ou não, se eu quiser, eu posso ou não fazer o que Deus permitiu que eu faça. Vê que isso é interessante, né? Um sinal de que eu fui dominado por aquela coisa que na verdade eu estou livre para fazer, é o fato de que talvez eu nunca use se eu não quiser. Eu sou livre para fazer uma coisa, e a minha liberdade consiste no fato de que eu não quero usar nunca. Vê que coisa, né? Paulo ele era livre para comer carne, mas ele disse que ele podia jamais comer carne. Eu nunca vou comer carne, nunca mais eu vou comer carne, por causa da consciência do meu irmão. E nisso está a liberdade de Paulo. Paulo está livre porque ele decidiu, convicto: eu não vou mais comer isso, ainda que eu seja livre para comer. Ou seja, ele não foi dominado pela comida. A carne não dominava ele. Então ele disse: eu não vou comer. Você não precisa provar para as outras pessoas que você tem liberdade para fazer certas coisas, desde que você tenha paz com Deus na sua consciência, e você sabe que você pode fazer aquilo, mas você decide não fazer. Vê que coisa impressionante. Aí você diz, é como se você dissesse assim: beber não é pecado, mas eu prefiro, por causa de um irmão, por causa de alguns irmãos, nunca beber. Ou talvez você diga assim: eu prefiro não beber nunca quando tais pessoas estiverem ali, ou eu prefiro não beber nunca naquele contexto. Eu sou livre, mas eu decidi nunca mais fazer isso. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu nunca mais vou beber na minha vida, porque isso pode fazer o meu irmão cair. Então nunca mais. Isso é liberdade. Você tem domínio sobre o seu coração, a partir do agir do Espírito Santo, da palavra de Deus. Você tem convicção, poder para dizer: eu não vou mais praticar tal coisa, ainda que ela seja boa, por causa da consciência do meu irmão. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não quer dizer que, eita, eu posso fazer, então eu vou fazer do jeito que eu quiser e vou lá e nunca mais vou sair daquele. Aí tem gente que acha que é assim, né? Então pastor amigo meu, ele explicou um dia que a bebida alcoólica em si mesmo não é pecado para a igreja. Aí um tempo depois a igreja estava bebendo até o irmão estava bebendo na porta da igreja. O pastor disse que não é pecado. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque a liberdade, ela não pode ser vituperada, ela tem que ser usada do jeito que Deus mandou que se usasse. Significa que talvez você diga: eu nunca mais vou beber. Isso é liberdade. Então veja, irmãos, você é livre da bebida, de tal modo que você, convictamente, você diz: eu não vou mais praticar tal coisa. Eu sou livre. Mas o que é que vai determinar esse uso? Se eu faço ou não tal coisa? Se eu deixo de fazer ou não? O que é que vai determinar como é que eu bebo, ou onde eu bebo, ou quando eu bebo? Ou quando eu como tal coisa e faço tal coisa?
que vai dirigir essa liberdade é o amor. O amor é que vai conduzir a minha liberdade. Então imagine que alguém passou a vida como escravo de determinada coisa. E depois de muitos anos, aquela pessoa foi liberta daquela escravidão. Então ela sai livre. Mas aí ela se pergunta assim: eu estou livre, mas como é que eu devo viver agora? Eu nasci dentro da escravidão. Eu nasci num país que a gente era escravo de um ditador, mas eu fui liberto. Como é que eu devo viver? A pessoa fica confusa. O que é que eu devo fazer agora? Se eu sempre vivi de um jeito, eu não sei mais como eu vivo agora. Aí Paulo explica. Deus disse: ame a Deus, ame o seu próximo. Viva para o outro. Isso é liberdade. E ele diz: você deve ter a consciência muito bem firmada naquilo que você está fazendo. E tudo deve ser feito com fé, Paulo diz. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Vejam aí, verso 22 a 23, irmãos. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Aí Paulo agora ele coloca um outro critério para conduzir a sua liberdade. Então você tem liberdade, Cristo libertou você, mas como é que você vai viver agora? Primeiro o amor, ele diz, e depois ele fala, pela fé. Pela fé. A fé, ela fundamenta as obras. Como é que eu devo praticar agora as boas obras? Tudo que eu faço deve ser por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Mas é interessante que Paulo ele coloca a fé aqui também no sentido de certeza, como sinônimo de certeza. Ou seja, tudo que eu faço sem convicção é prejudicial para a minha alma e para a alma do meu irmão. Então, agir com certeza, com convicção, de que aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus e está de acordo com a palavra dele. Isso é fé. Então, o que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Como é o modo que você tem vivido? O que você tem feito? Tem agradado a Deus? Você pode dizer assim: Deus, Ele está satisfeito, Ele está feliz com a maneira como eu tenho vivido, com o modo como eu tenho usado aquilo que Ele me deu. Você pode responder isso convictamente. Está de acordo com a palavra de Deus? Você tem certeza disso? Que a sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Então, uma mente confusa, uma mente cheia de incoerência, eu não sei se o que eu estou fazendo, o modo como eu estou vivendo, essa mente confusa, sem certeza, ela é grande inimiga da minha liberdade. Não fale uma coisa que você tem dúvida se é ou não do agrado de Deus. Mas não só isso. Não basta que uma obra ela seja feita, ela seja boa. Eu ajudei uma pessoa, que ela seja moralmente correta, mas ela é para o Senhor, ela é conforme a sua palavra. É por obediência ao Senhor que eu estou fazendo isso. Então, nesse sentido, fé não é apenas certeza, mas é uma certeza fundamentada, oriunda da palavra de Deus, que provém da palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, a minha liberdade deve ser bíblica. Minha liberdade deve ser bíblica. Para finalizar, irmãos, o verso 1 a 3, por favor. Versos 1 a 3. Do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Aí ele termina aqui essa parte, essa sessão, dizendo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Se você ainda está confuso sobre o modo como você deve viver, se o amor, se a fé não te fizeram compreender o que você deve fazer a partir de agora que você é livre, então olhe para Cristo.
Olhe para Jesus. Olhe para o amor dele por você. Olhe para a fé dele. Ele levou sobre si as nossas injúrias. É assim que a gente deve suportar as debilidades uns dos outros e não agradar a nós mesmos. Cristo não agradou a si mesmo. Paulo diz, que categoricamente diz, Cristo não agradou a si mesmo. É assim que a igreja é edificada, irmãos. Quando a gente se ama como Cristo amou a gente. Como ele se entregou a si mesmo, eu me entrego pelo outro. Isso é liberdade. Então você tem morrido pelo seu irmão. Os seus dons são em benefício do outro, do seu próximo. Você apenas usa os seus dons para ganhar dinheiro. Você tem usado o que Deus te deu para o benefício alheio. Deus te deu coisas para que você edifique a igreja do Senhor. Como ele disse, a gente deve seguir as coisas da paz. Olha que coisa impressionante. Salmo 122, irmãos, verso 8 e 9 diz assim, escute, falando da igreja, o salmista diz assim, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja só o que o salmista está falando aqui. Ele está dizendo, por amor dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família, do meu próximo, eu buscarei a paz de Jerusalém. A minha paz, a paz do meu irmão, depende da paz da igreja. Como é que está, então, a paz da igreja? Como é que essa paz é conquistada? Cristo morreu pelo seu povo. Não se agradando a si mesmo, ele se entregou em nosso favor, para que nós fôssemos livres, servindo uns aos outros. Como é que funciona essa liberdade? Eu quero ler. Eu quero terminar lendo o primeiro parágrafo da nossa confissão, capítulo 20, sobre a liberdade. Ele diz assim, a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei, e em serem libertos do poder desse mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Como também em terem acesso a Deus, em prestar obediência a Deus, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e de espírito voluntário. Eu fui livre da condenação, do pecado do inferno e da lei, para servir com amor filial, para servir com espírito voluntário. Essa é a liberdade que Cristo comprou para você e para mim. Use com sabedoria. Assim a gente aprende que, primeiro, a verdadeira liberdade ela consiste em servir a Deus e aos meus irmãos. Segundo, as obras de uma pessoa verdadeiramente livre, elas são feitas com fé, em obediência à palavra de Deus. E terceiro, que a pessoa verdadeiramente livre, ela foi comprada e foi liberta pelo sangue de Cristo Jesus, que a si mesmo se fez servo para que eu fosse como Ele e amasse como Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a verdadeira liberdade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar, em seguida vamos cantar um canto. Vamos ficar de pé?